Você pode sentar, você pode glorificar, você pode aplaudir o Senhor. Tem um pastor que pedia para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Senta dando glória, aplaudindo. Fica complicado, né, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, em Mateus, capítulo 24. E nós vamos trazer uma reflexão a respeito das palavras de Jesus. Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14. E a gente vai analisar agora a perspectiva de Jesus a respeito do fim dos tempos. Todos acharam, amém? Alguns irmãos procuram. Vamos ler. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode dizer amém? Glória a Deus. São palavras de Jesus, destacando especialmente o que ele fala no versículo 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias ao nosso Deus. A história da humanidade baseada no próprio Deus, ela parte do princípio de 3 sentimentos, quando de fato nós temos um relacionamento profundo com esse Senhor: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo foi muito feliz quando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, falava sobre exatamente isso. Agora nos restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E destes 3, o maior deles é o amor. A fé, o firme fundamento das coisas que nós esperamos que de fato vai acontecer, a certeza de que nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. A fé, a certeza de que nós, por nós mesmos, não poderíamos nos salvar, mas houve um Deus
que decidiu tomar forma humana. E através da fé e da crença que nós temos que de fato Deus encarnou no meio da humanidade, morreu por cada um de nós, e é pela fé também que nós acreditamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e é pela fé que nós acreditamos que hoje, nós que estávamos condenados à morte, temos acesso à vida abundante diante do Pai. Diga amém. Fundamental, diga para o irmão que está do seu lado aí, ó, a fé é fundamental na sua vida. Você já parou para perguntar, Deus tem fé? Deus não tem fé. Imagine, Ele é a plenitude de todas as coisas. Como é que pode? Eu vou acreditar aqui em mim mesmo. Nele só tem a verdade. A fé é um atributo, a fidelidade é um atributo de Deus. Ele é fiel. Nós temos fé que Ele é fiel. Diga amém. Veja que coisa gloriosa. Esperança. A esperança para o mundo é tanta coisa. Para algumas pessoas a esperança é que em 2023 o time dele vai subir para a terceira divisão, e depois para a segunda, e depois para a primeira, não é, amigos tricolores? A esperança de que eu vou ganhar muito dinheiro, a esperança de que um dia eu faço aquela minha fezinha e ganho na loteria, né? Se ganhar na loteria aí, irmão, e aí vai dar o dízimo também? A gente faz esse debate depois. A nossa esperança dos filhos de Deus está em uma única coisa: Jesus retornará. Brevemente já foi dito nessa noite. Tão logo Jesus voltará. E se a nossa esperança, o apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança se atém unicamente a esse mundo, nós somos miseráveis. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Tem um hino maravilhoso que diz isso: a minha esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. A nossa esperança, diga para quem está do seu lado, a nossa esperança vai além do aqui, vai além do agora, está nos céus de glória. Você pode glorificar o Senhor? Maravilha, fé, crença, fidelidade para com o nosso Deus, esperança, a crença de que tudo irá dar certo. Mas o mesmo apóstolo diz que o maior dos sentimentos, e se esse sentimento realmente for materializado em atitudes e em palavras, é o amor. Esse era o plano de Deus desde o início, que nós vivêssemos em comunhão uns com os outros, e que nós tivéssemos amor para distribuir uns para com os outros. Jesus vai afirmar, olha, a gente não pode dever nada. Jesus, através do apóstolo Paulo, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Você não pode dever dinheiro, você não pode dever absolutamente nada a ninguém, mas você tem uma dívida eterna, que é paga através das suas atitudes para com o seu irmão, e essa dívida só é paga através de verdadeiros sentimentos de amor. Um revolucionário certa vez dizia que as pessoas podiam até achar ele ridículo, mas os sentimentos que o guiavam eram sentimentos verdadeiros de amor. A gente precisa instalar no mundo a revolução do amor. O mundo nos odiando e a gente devolvendo amor. Isso é ser besta? Isso é ser otário? Isso é ser bobão? Isso é ser cristão. Jesus, em certa ocasião, quando foi lhe proposto, o que eu devo fazer se alguém bater em minha face? Oferece a outra. E se ele propor tomar minha túnica, dá não só a túnica, mas oferece também a capa. Vai além.
E se ele disser, você vai andar comigo 1 quilômetro, não ande apenas 1, ande 2. Essa é uma atitude revolucionária de amor. O que é que acontece no Éden? O diabo, enganador, tenta desvirtuar esses 3 grandes sentimentos. Para de acreditar nesse Deus. A primeira coisa que o diabo disse foi isso: olha, ele está mentindo. Para que essa fé cega nele? Quando vocês comerem, vocês não vão morrer não. Eliminou a fé. Eliminou a esperança do homem viver eternamente aqui nessa terra. Porque como punição pela atitude desastrosa que Adão e Eva tomaram, eles não puderam comer do fruto da árvore da vida que gera vida eterna. E aqui na terra, eles não puderam ser eternos. Essa mesma árvore da vida estará disposta para cada um dos crentes legítimos que subirem aos céus de glória. Essa árvore está descrita lá no Apocalipse, no capítulo 22, que no meio da cidade do nosso Deus flui um rio, e no meio de toda essa situação existe a árvore da vida. O que isso significa? Nós subiremos e teremos a ousadia de comer do fruto da árvore da vida, que nem a Adão foi dado, e isso nos fará viver eternamente. O diabo minou essa esperança, acabou com essa esperança de viver eternamente e sempre encontrar Deus na viração do dia. No entardecer, aquilo ali simplesmente acabou. E obviamente que minando a fé e minando a esperança, o diabo, enganador como ele é, astuto como ele é, ele quis minar o amor. Ele quis minar o amor do homem para com a sua esposa. Ele quis minar o amor da esposa para com o seu esposo, Adão e Eva. Ele quis minar o amor daquele casal para com Deus. O diabo só não contava que por um homem entraria o pecado, mas por Jesus Cristo, o homem e Deus, entraria a salvação, e o plano do amor continuaria de pé. Diga para quem está do seu lado: o plano do amor nunca acabou, ele sempre esteve de pé. Quer uma prova? Você está aqui nessa noite. Deus ama você. Você querendo ou não, Ele ama você. Diga amém. Mas chegará o momento em que o nosso Deus instituirá o seu governo de justiça. Diga amém também. E nesse momento, aqueles que não amaram reciprocamente esse Deus, receberão o juízo, a ira e a justiça de Deus. Enquanto isso, aqueles que se dispuseram a simplesmente amar e viver o plano original traçado pelo nosso Deus, estarão nos céus de glória. E quando verem o próprio Deus assentado no trono, ouvirão de sua voz as seguintes palavras: vinde, bendito de meu Pai, eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Uma outra bela canção dizia: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Que coisa gloriosa ter fé, ter esperança, e especialmente o amor é se rebelar contra a nossa própria vontade pecaminosa da carne. Ter fé, ter esperança e principalmente ter amor é se rebelar contra as astutas ciladas e projetos de Satanás para as nossas vidas. Nele nunca houve verdade, nele nunca houve amor, mas os filhos de Deus, estes são repletos de verdade e de amor, porque eles são repletos de Jesus. É simples. Essa é a história da humanidade. Ele é enganador. Ele quer fazer você cair.
Ele quer, o diabo, fazer o mundo todo cair. Mas como diria minha mãe, e provavelmente a sua mãe já disse essa frase célebre a você, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe? Acredito que todos nós. Mas fulano vai para a festa. Não. Todo mundo vai para a festa. Você não é todo mundo. Você não é fulano. Nessa noite, enquanto o projeto do diabo é fazer com que o mundo todo seja derrotado, eu digo para você, você não é todo mundo. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Diga para quem está do seu lado, irmão, você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo. Que coisa maravilhosa. Somos filhos do Deus vivo. Nessa passagem, Jesus está falando do que a gente chama na teologia do sermão escatológico de Cristo. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Existem alguns livros na Bíblia que nos dão algumas orientações e interpretações sobre como serão os momentos finais da humanidade aqui nessa terra. Apocalipse é um livro inteiro sobre isso. O livro do profeta Daniel vai falar sobre isso. Segundo aos Tessalonicenses vai falar sobre isso. E Mateus, especificamente os capítulos 24 e 25, falam sobre Jesus falando sobre a sua volta. Falando sobre o estabelecimento pleno da fé, da esperança e do amor. E ele coloca algumas evidências de como serão os sinais de que de fato o fim dos tempos estão chegando. Entenda o seguinte, nós não vamos aqui aprofundar no estudo da escatologia. Jesus vai voltar mais uma vez, vai voltar uma terceira vez para buscar os judeus. Nós não vamos debater isso. Nós não vamos debater se haverá um milênio, se a gente é pré-milenista, pós-milenistas, amilenistas. Isso é um outro debate para um outro momento, um outro fórum. A ideia não é essa. Qual é o fato aqui? E você vai glorificar o Senhor. Jesus vai voltar. Não, esse fato parece que não é importante para você glorificar, né? Jesus vai voltar. Tem uma piada que diz que quando Jesus voltar, vai ter meia hora de silêncio nos céus. É porque os homens vão subir primeiro. E depois da meia hora sobem as mulheres. Aí começa o barulho. Não é isso? Apocalipse está dizendo que vai ter um tempinho lá de silêncio. Jesus vai voltar. E o próprio Cristo, falando para os apóstolos aqui, vai dar uma série de sinais de como será ou o que antecederá a volta triunfal desse Jesus. Quais os sinais? Fomes. Você acha que só hoje, nos dias atuais, idade contemporânea, que existe fome na humanidade? Fome na humanidade existe antes mesmo de Jesus. Antes. Você acha que essa guerra, por exemplo, que pode ou não estourar, a gente sabe como é que vai desenrolar? Você acha que ela é a primeira guerra da história da humanidade? É? Antes de Jesus, a Bíblia está repleta de histórias de guerra. Você acha que o coronavírus é a primeira pandemia da história da humanidade? De forma alguma. Ainda no século XX a gente teve gripe espanhola, voltando no século XVI, peste bubônica, ou febre do rato, como queira chamar. Nordestino eu acho que chamaria de febre do rato, né? Que matou milhões de pessoas. Talvez as pessoas lá fora digam, mais uma vez vem os crentes agora munidos de Instagram, WhatsApp, Twitter e Facebook falar que Jesus vai voltar porque vai ter uma guerra. E por que ele não voltou antes? Deixa eu falar uma coisa primeiro para você. Deus não se submete à vontade dos homens. Segundo, Deus não é menino. Ele tem o controle de absolutamente todas as coisas.
o controle do mundo inteiro, e o mundo só gira no sistema de rotação e de translação, porque Ele é quem controla. A nossa vida está debaixo do controle de Deus. A prova de que Jesus estava certo é que nesses últimos 2000 anos a gente vê isso: fomes, guerras, pestes, e vem acontecendo. E se Ele falou que ia acontecer, e de fato aconteceu, eu preciso começar a dar crédito. Ele não terminou só falando que haveria fomes, pestes e guerras. Ele falou que também Ele iria voltar. Se aquilo aconteceu e acontece até hoje, Ele de fato vai voltar. Os discípulos estavam angustiados porque Jesus já tinha predito a sua morte. Imagine, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, dono de todas as coisas, que tinha feito tantos milagres, inclusive ressuscitar mortos, estava dizendo: olha, eu vou morrer. Está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eles ficaram angustiados. E eu posso imaginar que aquela angústia mostrada pelos discípulos talvez seja muito semelhante às angústias individuais que nós passamos hoje. Deus, o que será dessa guerra? O mínimo que vai fazer é afetar o barril do petróleo e a minha gasolina ficar mais cara. O máximo que pode acontecer é os caras virem para aqui e eu ter que fugir. Deus está com o controle de absolutamente todas as coisas na mão. E eu consigo imaginar Jesus até repetindo as palavras que ele tinha dito lá em João 14: não perturbem o vosso coração, crede em mim, crede também no Pai. Vocês não são daqui, vocês são de um lugar, de uma esfera superior. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês. Eu trabalho com a verdade. Jesus trabalha com a verdade. Ele não esconde que vai ter doença. Ele não esconde que vai ter tribulação. Ele não esconde que vai ter problema. Ele não esconde que vai ter dificuldade. Tampouco ele esconde que ele ainda é Deus. Ele continua sendo muito Deus. Ele continua com o controle de todas as coisas. E nós cremos que na hora certa, Deus revelará a cada um de nós totalmente os seus propósitos. E nós, como igreja triunfante, permaneceremos na presença do Senhor. Ainda que se multiplique a iniquidade no mundo, nós perseveraremos até o fim. Onde estão os perseverantes do Senhor aqui? Glória a Deus. Eu era católico anos atrás, e a gente tinha um grupo de crianças, 9, 10 anos, e o nome de criança do grupo era Perseverança. Que nome bonito para um nome de um grupo. Imagine, trio de forró chamado Perseverança. É estranho. E eu sempre ouvia falar dessa palavra. E eu estava num grupo que tinha como lema essa palavra. Mas por ser muito pequeno, imaturo, e não ter todo o conhecimento que eu tinha hoje, eu não sabia de fato o que significava ser isso. Mas quando a gente se posiciona na presença de Deus, a gente começa a entender o que de fato é ser perseverante. É o mundo em guerra e a gente em paz. É o mundo passando por fomes, a gente se posicionando sim para ajudar essas pessoas, mas a nossa mesa farta. É o mundo passando por doenças e a gente vendo a boa mão do Senhor estendida sobre nossas casas, e nós sendo poupados muitas vezes das dores, das perdas familiares. Sim, alguns de nós, com essa pandemia ou outras doenças, enfrentamos o luto.
Mas a esperança daqueles que dormiram no Senhor é que eles já estão nos céus de glória. E eu imagino a expectativa dessa turma. Vem logo. Aqui é melhor do que aí. Aqui é perfeito. É tão perfeito que os anjos exaltam o nosso Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Se a terra tem disponibilizado a glória de Deus, imagine qual o tamanho dessa glória nos céus. E isso é maravilhoso. Nosso Deus é o Deus sobre todas as coisas. É o Deus da terra, é o Deus do tempo. Mas o seu reino não é material. O seu reino é espiritual. Fome é física. É algo físico. A gente sente. Guerra e morte por causa da guerra é físico. A gente sente. Doença, algumas delas a gente não sente, são silenciosas. Mas vão nos matando por dentro. Até que a gente tenha a sensação talvez pior da vida. Sei lá, uma pontada e infarto. No reino espiritual, as coisas não são materiais, não. No reino espiritual, existe uma grande guerra espiritual. E é sobre isso que Jesus está falando. Olha, existem sinais de que eu vou voltar. Acompanhe atentamente esses sinais. Mas além desses sinais, existe uma guerra espiritual sendo travada nas regiões celestiais. E se a gente não se posicionar diante dessa guerra, certamente a gente vai morrer. São 3 grandes guerras. A primeira grande guerra que a gente trava é contra a nossa própria carne. Romanos 7 e Romanos 8, deixa eu abrir aqui para vocês. Vai falar sobre essa guerra. É a guerra entre a carne e o espírito. O espírito milita para a vida, a carne milita para a morte. Quem for nutrido, vencerá. Pergunta capciosa para você. Quem você está alimentando? O espírito ou a carne? Primeira grande guerra. Caros irmãos, falo convosco, como conhecedores da lei, acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido, enquanto ele vive, mas se ele morrer, ele está livre da lei do casamento. Ele continua no capítulo de número 7. Porquanto é de nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu entretanto sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero, isso eu não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que eu não desejo, eu tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma grande guerra espiritual sendo travada entre nossa carne e nosso espírito. E se a gente não se posicionar, fatalmente, o que vai acontecer é o esfriamento do amor no nosso coração. E a iniquidade vai invadir. E está pensando que a iniquidade, o diabo é feito Deus, que está lá à porta e bate? Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. O diabo arromba a porta. O pecado arromba a porta. Ele entra de todo jeito. E se nessa guerra a gente não se posiciona, o pecado entra em nosso coração. A segunda grande guerra é uma guerra para que a gente possa ganhar território e povoar o reino dos céus. Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, depois de ter ressuscitado, ele vai falar assim para os apóstolos: olha,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, vão guerrear. Não queiram o reino dos céus para vocês apenas vão. Porque aquele que quer o reino para o seu próprio umbigo é vaidoso e egoísta. A gente precisa partilhar desse reino. Essa guerra é fundamental. Guerra contra a carne e guerra para povoar os céus. E existe uma terceira guerra, que é a guerra contra o próprio diabo. E deixa eu dizer para você, você pode fazer o que for, mas você sozinho não tem poder para vencer a guerra contra o diabo. No máximo, você consegue resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que quando nos falta a força, Jesus age em nós. A carne, diga comigo, a carne, eu consigo vencer. Diga mais forte, irmão, a carne, eu consigo vencer. Povoar os céus, a gente vai atrás. Mas o diabo, diga aí mais forte, mas o diabo, com a ajuda de Jesus, eu irei vencer. Não permita que o diabo implemente em seu coração e em sua mente frieza espiritual. É sobre isso que Jesus está falando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como é que a gente explica, irmão, uma pastora planejar a morte do seu próprio marido? O amor de muitos esfriou. Como é que a gente explica, irmão, uma mulher está mais preocupada com a unha do que com uma criança de 5 anos e deixar aquela criança morrer? Esfriamento do amor. Como é que a gente explica o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia? Tinha um cantor brasileiro que dizia: você vai para a guerra para matar quem você nunca viu. Você vai para a guerra para matar quem não fez nada contra você. Vai morrer por nada, não é isso que a música dizia? Vai derramar o teu sangue. Por quê? Porque o amor de muitos esfriou. Se a gente não acreditar que o que acontece do lado de lá é espiritual, nossos olhos espirituais estão limitados. E deixa eu dizer, para essa frieza tomar conta de nós, basta a gente começar a praguejar contra Deus, basta a gente parar de folhear as escrituras, basta a gente parar de orar, e a gente começa a dar lugar no nosso coração para aquilo que não deveria ter lugar. No nosso coração há lugar apenas para a fé, para a esperança e para o amor. Desamor, ódio, indiferença está longe da nossa convivência. Precisa estar longe da nossa convivência. É esse ensinamento básico que Jesus está nos deixando. A gente precisa ter um posicionamento firme de que o mundo e a natureza está gemendo pela expectativa da volta triunfal do nosso Jesus. Que o mundo e a própria natureza está ansiosa pela pregação do Evangelho. Deixa eu perguntar para você. E se Putin aparecesse na tua frente agora? Tu ia dar uma foiçada nele ou ia falar de Jesus? Eita Deus. Qual é o sentimento da igreja hoje? Qual o sentimento que nós estamos alimentando em nosso coração? Amor, ódio, indiferença, esperança, fé? O que é que está nutrindo as nossas vidas? O que é que está entrando pelas janelas da alma, que é os nossos olhos, e a gente tem absorvido como verdade e vomitado como uma verdade? A gente precisa tapar as brechas que fazem com que haja o esfriamento do amor.
A gente precisa tapar as brechas que fazem com que haja uma escancarada indiferença. Eu já falei aqui e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Não dá para passar no meio da rua e ver alguém segurando uma placa dizendo, eu estou com fome, e dizer à pessoa, te vira. Olha lá o Zé Droguinha. Tem muito Zé Droguinha. Tem muito cabra que está ali para pedir dinheiro para fumar uma pedra de crack também. Mas tem muita gente padecendo necessidade. Muita. Ou você vive em Bambuluá, ou você vive no lindo mundo da imaginação, onde todas as coisas são absolutamente perfeitas. Irmão, a gente está vivendo dias maus, diga misericórdia. Mas é o cumprimento da palavra. Jesus não trabalha com meios termos. Vai esfriar o mundo. Imagine Jesus mentindo para a gente. Não, o amor de muitos vai esquentar. Hoje a gente estava tirando Jesus como mentiroso. Não, o meu povo vai perecer. Hoje a gente estava tirando Jesus como mentiroso. Porque o povo de Deus pode até passar por essas mesmas dificuldades, mas nós viveremos eternamente. Jesus não é absolutamente mentiroso. Como a gente pode explicar? Um trabalhador, rapaz, que morre no meio de um supermercado, e as pessoas colocam um guarda-sol e dizem, tá tudo normal, vida que segue. Olhei o VAR aqui, ó, segue. Que esfriamento é esse? Como a gente pode olhar para Petrópolis? Você é do Rio? Tem parentes lá? Deve ter algum conhecido pelo menos. E dizer, aquilo é um problema deles. Quando o problema chegar aqui, em Maranguape 2, aí a gente resolve. Aquele é um problema nosso. Aquele é um problema da igreja. Quando o pastor Gabriel falava aqui, ó, eles vendiam tudo que tinham. Jesus não está querendo da gente exatamente esse mesmo posicionamento, não. Eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento, por isso não fazia sentido ter algo físico. Jesus vai voltar. Quando ele voltar, pouco vai importar se eu tenho casa, se eu tenho corrente, se eu tenho camisa, se eu tenho calço. Não faz sentido. Para a gente precisa se doar. A gente precisa se entregar. A gente precisa se posicionar em amor, gente. Gente, nas igrejas, o amor tem esmorecido. É muito fácil a gente ter uma plaquinha com o nome só, amor. Mas se dentro daquela plaquinha não tiver amor, meu irmão, é muito fácil a gente ter uma plaquinha com o nome Cristo. Se dentro daquela plaquinha Cristo verdadeiramente não tiver, não valeu a pena. A gente está caindo na cilada do esfriamento. A única explicação que a gente tem para tamanho esfriamento é o pecado ter entrado na humanidade. E agora a gente tem um problema. Se entrou na humanidade, entrou em mim também. Ou alguém aqui não é pecador? Absolutamente todos nós somos. Mas a nossa esperança é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí a gente vai pecar só porque abundou o pecado, para que superabunde a graça? De forma alguma. Agora é que eu vou me achegar ainda mais a essa graça que é libertadora. Libertadora ao ponto de fazer com que o coração arda mais uma vez por amor aos irmãos. Certa feita, Jesus foi questionado sobre qual era o maior dos mandamentos. E ele prontamente respondeu: o que é que vocês ouviram dos profetas? Amai a Deus sobre todas as coisas. É isso, acabou-se. A gente precisa praticar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo maior mandamento?
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém, faça isso. Só que Jesus está em outro nível. Ele sabe o que é a plenitude do amor. Vocês fazem isso. Amam a Deus sobre todas as coisas. Vocês fazem isso. Amam o seu próximo como a ti mesmo. Mas até os hipócritas fazem. Mas até os fariseus fazem isso. Mas até os escribas fazem isso. Ou seja, estás fazendo nada. Eu vou além. Ame os seus inimigos. Já pensou? Que acosto dado por Jesus. Quem é de fato aqui? Seja honesto e faça uma análise pessoal. Porque todo mundo tem alguém que o persegue e você, no mínimo, vai ter um pé atrás com essa pessoa. A gente consegue amar essa pessoa mesmo? Ou a gente só olha para ela no final do culto e repete quando o pastor diz, repete comigo. Na realidade, se você não ama, você nem perto dela senta. Se fulano, eu já vi isso, gente. Se fulano for para a igreja hoje, eu não vou. Que é isso? Se não for assim, digam. Alguém levanta aí agora e diga, é mentira sua. É assim. Fazia parte de uma determinada igreja que tinham 2 grupos de louvor. Estava escalado o grupo A. Se o grupo A tivesse escalado, o grupo B não ia para a igreja. Se o grupo de louvor B tivesse escalado, o grupo A não ia para a igreja. Vai os 2 de tobogã para o inferno. E fingindo que está adorando Deus aqui na frente. E chorando muitas vezes. A gente precisa ter o sentimento revolucionário do amor verdadeiramente. Olha o que está escrito em 1 de João 4,18. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Para um minutinho agora e faça a pergunta para você mesmo. Eu amo? Quem eu amo? A Deus? Amém. Quem ama a Deus, diga glória a Deus. Eu creio nisso. Você ama a Deus. Você ama o seu próximo? Amém. Você ama seu inimigo? Amém. Tem que amar. Você precisa se posicionar. Porque quem não ama, não conhece Deus. Mas rapaz, eu sinto um ódio tão grande, eu já vi isso. Eu sinto um ódio, eu odio. Que nem Tiririca falava. Quando eu amo, eu amo. Mas quando eu odilho, eu odilho. Ele falava isso, né? Eu odeio você, irmão, isso é tão ruim. E não é só pela palavra. É porque a boca fala o que o coração está cheio. Eu já confessei para os irmãos aqui que eu tinha muita dificuldade de falar eu te amo. Veio um irmão desconhecido, a gente prega aqui na frente, não conhece todo mundo, né, pastora? A gente não conhece. A verdade é essa. A gente abraça todo mundo, fala com todo mundo. Pastor, eu amo você. O rapaz, é meio difícil amar um irmão que eu acabei de conhecer aí. Agora, falar e tudo mais, esse irmão é corajoso. Meu. Amém, irmão. Geralmente eu dizer amém. Também aqui em Cabula. Num relacionamento com a boizinha, né? A boizinha, te amo. Aí você, eu também. Quando você solta isso quebra na emenda. Mas não adianta só externar da boca para fora. Tem que viver verdadeiramente. Tem que amar verdadeiramente. Tem que se posicionar verdadeiramente. Porque quem não ama, não conhece a Deus. E agora eu listo para vocês alguns passos do que fazer para que a gente não permita que esse esfriamento do amor, que é a prova cabal de que Jesus está voltando. Você percebeu isso? Vai haver guerra, vai haver rumores de guerra, vai haver doença, vai haver peste, vai haver pai brigando com filho, filho brigando com pai, mas ainda não é o fim. Jesus disse, ainda não é o fim.
Quando é o fim? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quer provar o teu amor? Primeira dica: prega o evangelho. Ah, mas eu não sei pregar, mas eu não sei pegar no microfone. Quem disse que para pregar precisa estar aqui em cima, bobinho? Tu prega no carro, tu prega no ônibus, tu prega na bicicleta, tu prega a pé, tu pega até deitado numa cama, mas apenas abra a sua boca e fale do evangelho libertador de Jesus Cristo. Isso abreviará a volta do nosso Deus. É isso que está dito. Esse evangelho do reino será pregado. Olha, não é que vai ser, será. Se tu tem na tua mão para fazer essa missão, o cumprimento dessa missão, pregar o evangelho, não deixa para outro não. A missão é sua, de abreviar essa volta de Jesus. Quantos aqui querem ver Jesus? Não, você não entendeu, irmão. Quantos aqui querem ver Jesus? Eu quero ver Jesus logo. Mas por isso eu não vou me jogar na frente de um caminhão aí na frente. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas eu quero ver Jesus logo. Pergunta para quem está ao teu lado: quer ver Jesus logo? Prega o evangelho. Só. As ações vão ouvir o evangelho. E na medida que as pessoas foram ouvindo o evangelho, aquele amor que estava frio vai começar a esquentar. Esquentar dentro do coração dele o sentimento de que Jesus é a nossa verdadeira esperança. De que Jesus é a nossa única saída. Não tem outra. Volte a amar totalmente a Deus, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas não pode ser um nomezinho escrito no nosso Instagram, não, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser filosofia de vida. E como é que isso se torna filosofia de vida? Deixando-se ser guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Vou comprar uma casa. Deus, é para comprar a casa? Faça conforme a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, abriu uma porta de emprego. É essa porta que tu queres para mim? Faça conforme a tua vontade. Eu amo o Senhor e creio que o Senhor é dono de todas as coisas. Mas fale comigo, e quando você abre a palavra, você ouve a voz do teu Deus. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ame o próximo primeiro, viu? Não caia na balela só do amor próprio, não. Para não cair no problema do narcisismo. Eu me amo, me amo, me amo, me amo, me amo. É inclusive um dos problemas de algumas músicas de adorações. Eu, e Deus no final. Não dá. Se é adoração, é para Deus. Eu peço, diga amém. Eu peço e Ele vai dar. Eu bato, diga amém. E Ele vai abrir. Sim. Mas a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle. Toda exaltação é do nosso Deus. Ame também o seu inimigo. Começando em admitir, hoje, que talvez você tenha alguns inimigos. Eu preciso amar meus concorrentes da escola. Eles não são meus inimigos, não. São meus concorrentes. Mas hoje eu torço só para a minha escola. Vamos lá. Ir para a escola do pastor para ele continuar lá firme e forte. Mas é bem longe, né, pastor? Dá para torcer. A gente torce lá, vai dar tudo certo. Mas eu vou ser muito egoísta se eu achar que ali não tem pai e mãe de família, que precisa trabalhar.
quanto mais um inimigo. Às vezes ele não é digno mesmo não, de piedade, de amor, nada disso. Certo homem veio aqui nessa igreja, daquele quinteto, alguns anos atrás aqui, ó. Quem lembra disso? Alguns irmãos. Veio um quinteto aqui cantar, Patrick deve lembrar bem. O líder daquele quinteto teve a filha estuprada e assassinada. Serena, eu estou orando por aquele cara que matou minha filha. A gente tem coragem de fazer isso? Você teria condições. Eu teria condições de fazer isso? Ou vou me vingar? A vingança vem do Senhor. Vem dele, ele é justo, ele vai fazer. A gente não vai aceitar os males. É preciso haver a justiça humana também, mas ela é falha. A justiça divina é fiel. Permita-se, irmão, para não viver o esfriamento do amor, ser curado. Porque não adianta nada você curar as pessoas se você não for curado primeiro. A gente precisa tratar nossos problemas, tratar nossos esquemas, tirar todos os carrapichos, tirar todos os arames farpados. Porque senão a gente vai usar da nossa ferida para ferir o outro. E isso é permitir que o amor esfrie. A gente precisa amar a obra do Senhor. A obra de Deus precisa continuar. E eu preciso dizer isso a você. Se você parar, a obra vai continuar. A obra vai permanecer. O diabo, ele tinha uma estratégia anos atrás. Eu vi muito ele usar essa estratégia. De fazer com que a pessoa se desviasse, fosse lá para fora. Hoje ele quer esfriar você aqui dentro. Para quê? Para que você contamine outro. Porque se o calor, o fogo pega, a frieza também pega. Sabia disso? Esfriamento também pega. Murmuração também pega. Quem sabia disso? Você começa, esse Patrick é muito feio, não sei o quê. Não é porque é verdade que a gente tem que estar falando isso, irmão. Estou brincando, irmão. Você vai instigar o outro. Você vai começar a dar corda para o outro murmurar também. Poxa, esse pastor aí, meu irmão, nada a ver, velho. O que ele fez. Fica na tua, vai conversar diretamente com ele. Seja homem. Senta ali dentro, conversa a linha justa. Só não vai fazer com que a esfrieza se multiplique. Aqui estão multiplicadores de amor. Para que você possa fazer com que o amor arda de novo em nossos corações. A gente precisa de parar de amar as coisas e usar as pessoas. A gente inverteu a lógica. Tem muita gente que acha que Jesus morreu na cruz para ele ganhar um Honda Civic, para ele ganhar um Pajero. Jesus não morreu na cruz para tu ganhar uma casa em Boa Viagem, não. Tu está pensando que Jesus é o poupa-ganha? Jesus não é o Pernambuco da sorte, não, irmão. Jesus não é jogo do bicho, não. Vou ficar aqui pertinho dele que ele vai me dar isso. E Jesus é mané, é? Aí tu está confundindo Jesus com Genésio. Esse é outro. Outra pessoa. Jesus, já falei aqui, não é menino. Pare de usar as pessoas como trampolim. Você pisa nela para você subir. Ame as pessoas e use as coisas em amor às pessoas. Deus tem carros para muitas pessoas aqui, diga amém. Essa hora o amém é forte, com certeza. Deus tem casa na praia para muitas pessoas aqui, diga amém. Deus tem casa em Gravatar para muita pessoa aqui, diga amém. Manuel gostou disso.
Mas não adianta nada ter casa na praia, casa no campo, carro na garagem, se não tiver Jesus dentro do coração. E por fim, persevere até o fim. Acredite até o fim. Sabe o que vai acontecer quando você decidir acreditar até o fim? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que acreditar, perseverar até o fim, esse será salvo. Fica fiel na tua até o final. Fica na tua posição até Jesus voltar. Persevera na obra de Deus até o raiar das nuvens. Quando Ele retornar, exaltado é o nome do nosso Deus. Nós não mais precisaremos estar preocupados com o esfriamento do amor. Nós não mais precisaremos estar preocupados com a iniquidade se multiplicando, porque estaremos no lugar reservado pelo próprio Deus para cada um de nós. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Essa é uma palavra de conserto, mas é também uma palavra de salvação. Talvez você tenha caminhado, perseverado até certo ponto, mas permitiu que a iniquidade se multiplicasse no seu coração. Hoje é noite de você multiplicar a graça em você. Nós estamos vivendo o ano da multiplicação. A palavra está dizendo, pastor Leandro, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente vai agir o contrário agora. Por se multiplicar a benevolência de muitos, Hugo, o amor de muitos aqui se evidenciará. A graça de Deus ficará ainda mais evidente. A gente lê o que Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a gente precisa acreditar que nós não estamos no meio desse muitos. Nós fomos escolhidos pelo próprio Deus. Você pode dizer amém? Escolhido, selado, remido, lavado, santificado, e um dia será glorificado, para que estivesse na presença desse Deus. Os sinais estão às portas, há 2000 anos. Se estourar a guerra, a igreja ficará de pé, diga amém. Se estourar outra peste, a igreja ficará de pé, diga amém. Se estourar outro grande esfriamento, a igreja não esfriará, diga amém. Podem essas portas baixarem de novo, mas o calor no nosso coração permanecerá. Traga de volta hoje esse calor, retira todo o esfriamento, permanece em Jesus, e no final você vai ver que valeu a pena, porque você será salvo. Pode dizer para quem está do seu lado, para encerrar: permaneça até o fim, e você será salvo. Onde estão os salvos em Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor? Você é salvo em Jesus, sal da terra, luz do mundo. Deus te abençoe.